Como diz um amigo meu, olá, tudo bem? Eu quero saudar o Rivaldo, que entrou para a Petrobras em 1962, quando a Petrobras tinha 9 anos de idade. E a saudar o Rivaldo, eu saúdo todos os petroleiros aqui presentes que fizeram esse generoso convite para eu estar aqui e ouvir o Estrela. Nós viemos aqui para ouvir o Estrela. Eu vou me permitir fazer algumas observações iniciais, só para dar uma ideia de que esse processo, que resulta na tentativa de doar a Petrobras, é um processo que corre ao longo da história brasileira, para nós não perdermos a perspectiva. Hoje nós ficamos sabendo, por exemplo, que depois de uma batalha praticamente silenciosa de 16 anos, o governo atual entregou a base de Alcântara aos americanos. A base de Alcântara é o melhor ponto na Terra para o lançamento de foguetes em função de se atingir a estratosfera com o menor consumo possível de combustível. O Aloysio Nunes Ferreira cedeu aos Estados Unidos o direito de usar a base de Alcântara como bem entender para lançar os seus foguetes, mas ele conseguiu preservar para o povo brasileiro um direito que ele considera fundamental. É o direito de o brasileiro ir à base de Alcântara. Eu disse no meu blog Conversa Fiada, ele conseguiu preservar o direito de nós usarmos o banheiro químico de Alcântara. Porque nós não vamos poder entrar nas instalações que os americanos vão instalar lá para lançar os seus foguetes americanos e não os foguetes brasileiros. O Fernando Henrique ia fazer a mesma coisa. Esse Fernando Henrique, amigo do Rivaldo. Mas houve uma resistência feroz e leonina de um deputado baiano chamado Valdir Pires. Vamos só historiar alguns dos aspectos dessa política entreguista do Fernando Henrique, que é um rio que atravessa a história econômica do Brasil. O Fernando Henrique assinou o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Quando eu era um pouco mais jovem, Estrela, eu fui trabalhar na revista Veja. Antigamente a gente podia dizer, eu trabalho na revista Veja, porque a revista Veja era dirigida pelo Mino Carta. Hoje, na frente de senhoras, você não pode dizer eu trabalho na revista Veja, porque é mais ou menos como dizer eu trabalho no Bahamas. Ninguém vai dizer eu trabalho no Bahamas, né? E naquela época eu trabalhava na Veja, e fui abrir o escritório da Veja em Nova York, e nós tivemos que fazer uma série de entrevistas para aproveitar o lançamento da revista Veja, e eu fui entrevistar o embaixador do Brasil na ONU. Aqui nessa sala, eu acho que só o Estrela se lembra desse homem chamado Araújo Castro, um grande diplomata, o último chanceler do Jango. E naquela entrevista, em 1968, 6 anos depois do Rivaldo entrar na Petrobras, o Castro me disse: nós não podemos nos submeter ao congelamento científico daqueles que têm o domínio do processo nuclear. Nós queremos ter o nosso projeto nuclear. O Fernando Henrique rasgou a tradição da política externa brasileira desde Jânio Quadros, que era não permitir o congelamento do conhecimento nuclear, que é quase tão importante quanto o conhecimento da geologia do pré-sal. E ele assinou o tratado que proíbe o Brasil de participar da busca do armamento nuclear. Quem é que tem armamento nuclear? Os Estados Unidos têm. A Inglaterra tem. A França tem. Israel
tem 60 bombas atômicas. A Índia tem, o Paquistão tem. Por que o Brasil não poderia ter? Se o Brasil tivesse bomba atômica, seria mais fácil defender o pré-sal. Ou não? Se nós quiséssemos defender o pré-sal. O Fernando Henrique, além disso, ele tentou impedir a pesquisa que a Marinha Brasileira realizava de beneficiar o urânio. E quando o presidente Lula fez a primeira visita lá, no litoral de São Paulo, e perguntou, mas por que a pesquisa do beneficiamento de urânio está parada? Aí disseram, não, o presidente Fernando Henrique tirou toda a verba. E por que a Marinha Brasileira precisava desenvolver o processo de enriquecimento de urânio? Para ter submarinos movidos a energia nuclear e defender o pré-sal. O Fernando Henrique assinou o Tratado de Não Proliferação e mandou parar com a pesquisa do enriquecimento de urânio. Vamos voltar um pouquinho de novo na história que o Rivaldo, o Estrela conhecem melhor do que eu. O presidente militar Ernesto Geisel tinha feito um acordo com os alemães para produzir energia nuclear através do processo de jet nozzle. Um jovem engenheiro da Marinha Brasileira, chamado Otton Silva, foi estudar no MIT, nos Estados Unidos, e foi fazer análise do processo jet nozzle, foi o que ele me contou, viu que aquilo não ia dar certo, e decidiu ele, com o apoio da Marinha Brasileira, mergulhar num processo de busca do enriquecimento do urânio brasileiro. E o Brasil é hoje um dos poucos países do mundo que tem abundância do mineral urânio e tem um projeto próprio de enriquecimento de urânio, desenvolvido por esse almirante que foi condenado a 43 anos de prisão. Quase o dobro a que foi condenado o Pimenta das Neves, aquele jornalista que matou a namorada com um tiro pelas costas. Porque a filha do almirante era corrupta. Aí eu pergunto, qual é o interesse que esse processo, esse rio que corre teria em desmanchar a estrutura do nosso programa de beneficiamento de urânio? Eu fui fazer uma reportagem para o Domingo Espetacular, lá na base de Angra dos Reis, onde está sendo construído o submarino, no ProSub. Está sendo construído agora o submarino termoelétrica e vão ser construídos os submarinos de energia nuclear com os franceses. Eu vi 3.000 operários da Odebrecht trabalhando no submarino. 3.000. Entrevistei um menino do Piauí. Entrevistei um menino da Paraíba. Entrevistei um brasileiro de Santa Catarina. Construindo o submarino nuclear brasileiro. Quantos tem hoje lá? Cinco, 6, 7, varrendo o chão. E o que vai acontecer com a Odebrecht? Isso é um processo. Temos que ver a questão da Petrobras dentro dessa perspectiva, dentro desse quadro maior. Eu vou me rememorar aqui o que aconteceu na Alemanha depois da guerra. Depois da guerra, os americanos, os franceses, os ingleses, os russos e os alemães vencedores resolveram discutir o que iam fazer com aquelas empresas que colaboraram com o regime nazista. Vocês devem lembrar, devem saber que havia uma empresa chamada IG Farben,
extremamente sofisticada do ponto de vista da indústria química, que produzia um produtinho chamado Zyklon B, que era o inseticida que os nazistas colocavam nas câmaras de gás para matar os judeus. A empresa era IG Farben. Uma empresa chamada Volkswagen desenhou para o Hitler o carro do povo, o Volkswagen, Volks, de povo. A empresa Hugo Boss desenhava a roupa da Wehrmacht. E a Krupp desenhava os canhões. O que fizeram os americanos, os franceses, os ingleses, os alemães vitoriosos? Botaram o dono da IG Farben na cadeia e preservaram a IG Farben. Quem é a IG Farben? A Bayer. A Bayer. Você toma remédio para dor de cabeça? Não. A Bayer é a mesma que fazia o Zyklon B. A Bayer comprou hoje a Monsanto de tecnologia agrícola. A Krupp está aí. Hugo Boss está em todos os shopping centers do Brasil. A Volkswagen. Os donos foram para a cadeia, as empresas, os engenheiros, os biólogos, os trabalhadores foram preservados. E aqui foi tudo destruído. O que não foi destruído na Odebrecht, minha gente? Quantos cérebros, quanto PhD, quanto engenheiro formado em escola pública está dirigindo Uber? O Valdir Pires, o Fernando Henrique, além disso, foi quem vendeu as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. E botou os abutres da Bolsa de Nova York dentro da Petrobras, o que levou o Pedro Parente a fazer o impairment, diminuir os ativos da Petrobras para fazer um suposto redução de ativos corrompidos. E agora pagou antes da hora uma ação judicial aos abutres que não precisava pagar porque não tinha sido julgada ainda. O Valdir Pires era procurador-geral do governo João Goulart. Eu vou fechar aqui o meu balanço para a gente ouvir o Estrela. As emissoras de rádio e televisão apresentaram uma lei da radiodifusão no Congresso. No Congresso da época era governado pelo grupo Chateaubriand. E teve um senador chamado João Calmon, que liderou uma campanha para produzir um Código Nacional de Televisão, de Radiodifusão, para regular a imprensa deles. João Goulart recebeu esse código e redigiu 50 vetos. Esses 50 vetos são da lavra, da concepção, da cabeça do Valdir Pires, que tentou impedir a venda de Alcântara. O que o Congresso fez? O Congresso derrubou os 50 vetos do João e criou o Código Nacional de Rádio e Difusão, sancionado em 1962, que é o que está em vigor até hoje. O que regula a indústria da rádio e televisão no Brasil é essa lei de 1962, escrita pelo João Calmon, e que não aceitou nenhum veto do João, e para comemorar essa vitória estrondosa no Congresso, eles fundaram a ABERT. Fundaram a ABERT. Uma vez eu perguntei ao senador Antônio Carlos Magalhães, por que a Constituição de 1988, que prevê não pode ter monopólio, tem que ter programação regional e político não pode ser dono de televisão, por que isso nunca foi regulamentado? O ACM me falou, porque a Globo não quer. A Globo não quer.
como dizia ele. Quando foi eleito, a primeira coisa que o presidente Lula fez foi sentar na bancada do Jornal Nacional e apresentar o Jornal Nacional ao lado da Fátima Verdades, que naquela época ainda não vendia linguiça. A primeira coisa que a Dilma fez depois de eleita foi ir ao programa da Ana Maria Braga fazer uma omelete que deu errado. O Brizola dizia: quando eu sentar naquela cadeira, a primeira coisa que eu farei será questionar aquele monopólio. Nesse livro aqui, que o Pimenta me emprestou, tem na página 467 a reprodução de uma anotação que eu fiz no início da campanha do segundo turno, em que o Lula ganhou do Alckmin. Eu tinha denunciado no meu blog uma tramóia que a Globo tinha feito para levar a eleição para o segundo turno, eu e o Mino Carta, que naquela época também tinha um blog. E eu anotei aqui com a minha letra perfeitamente legível: Lula, 31 de outubro de 2006, 12 horas e 45 minutos. Diz assim: parabéns! Vocês desvendaram a maracutaia. Você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Aí eu anotei assim: vingança! Com um ponto de exclamação. Eu não sei se a vingança foi o Lula que falou ou se fui eu que anotei por conta própria. Vingança! Por telefone eu não posso te falar, mas o João Santana, está aqui, o Santana estava fazendo a campanha dele para a reeleição, vai te procurar, porque eu quero conversar com você sobre a democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. E é por isso que foi fácil entregar a Alcântara e a Petrobras. Muito obrigado. Agradeço ao Paulo Henrique Amorim por a exposição, pela abordagem, um espectro amplo, né, abordando vários pontos da história nacional, os seus atores. E agora, como ele mesmo disse, vamos passar para o Estrela para ele fazer a sua exposição. Bom. Muito bem. Primeiro, boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença aqui no Sindipetro do Litoral Paulista. Eu quero saudar aqui especialmente o Marcelo, que foi quem entrou primeira vez em contato comigo, para que nós pudéssemos estar aqui com vocês, né? Em nome, na pessoa do Marcelo, saúdo todos os nossos colegas da mesa. Né? A Cassandra, né? Aliás, o menino vai estar aqui, né? E saudando vocês na pessoa também de um brasileiro insigne e paradigmático em termos de compromisso com o Brasil, de cidadania brasileira, que é o Zica, né? Ex-deputado federal, né? O Zica, companheiro de Petrobras, pessoa absolutamente referencial em termos de cidadania brasileira. Eu vou primeira frase, as primeiras palavras que eu quero deixar aqui é o seguinte: a descoberta do pré-sal era produto de uma história
da história da própria companhia. A Petrobras foi uma empresa que primou sempre pelo treinamento e pelo investimento nas pessoas, né? Todos nós que estamos aqui, a maioria de nós, empregados da Petrobras, conhecemos isso. Então, o pré-sal podia ter sido descoberto 10 anos antes. Sabe, Paulo Henrique? Podia ter sido descoberto. Só que tem o seguinte, e aí começamos efetivamente o que eu quero tentar dizer a vocês. Esse processo que nós estamos vivendo hoje é um processo antigo, como o Paulo Henrique mesmo começou as palavras dele, né? Porque o Brasil não é um país comum, não é um país igual à maioria dos países, né? Nós somos o 5º país do mundo em expansão em terras, né? Em tamanho de território. Nós temos a maior floresta equatorial do planeta. Produz aí em torno de 10% do oxigênio da atmosfera é produzido pela floresta amazônica. Nós somos o país que tem a maior cobertura hidrográfica do planeta. A bacia hidrográfica do Amazonas, Tocantins, Araguaia, Parnaíba, e viemos para o sul, São Francisco, né? Paraná, e, enfim, Rio Uruguai, Rio Doce, Paraíba do Sul. O território brasileiro é praticamente coberto de rios, né? A do São Francisco, claro, né? Nenhum país do mundo tem isso. Os outros grandes países, quer dizer, maiores que nós, a Rússia, que é metade na tundra gelada, né? O Canadá, a mesma coisa. Os Estados Unidos, que tem uma área desértica muito grande, tem a vantagem de ter costas no Atlântico e no Pacífico, isso é uma vantagem gigantesca, né? A China, que metade é deserto, e o Brasil não. O Brasil, a nossa área desértica é relativamente pequena e vai diminuir muito, já está diminuindo muito com a transposição do Rio Amazonas, do Rio São Francisco. Nossa área desértica, quer dizer, inaproveitada para atividades econômicas, vai ser muito pequena. Temos a maior província mineral do planeta, Carajás, que junto com os escudos, tem geólogos aqui presentes? Então, ótimo. Eu tenho que tomar cuidado no que eu vou dizer, sabe, Paulo? Porque quando não tem geólogo, deita e rola, né? Mas os nossos recursos minerais, com Carajás e o escudo brasileiro, e mais a calha norte, amazônica, né, transformam o Brasil no país, individualmente, sob o ponto de vista mineral, o mais rico do planeta. Os Estados Unidos é muito rico, mas já em fase de esgotamento dos seus recursos minerais. Temos os 2 maiores aquíferos do mundo, né, subterrâneos. Não só temos as águas superficiais das nossas bacias hidrográficas, mas temos o Alterno-Chão do Amazonas e o Guarani aqui, né? E a gente sabe que a água é um dos produtos mais estratégicos e mais importantes para a humanidade. Nós somos 7,3 bilhões de habitantes sobre a Terra, dos quais 2 bilhões passam fome, não têm acesso à água, não têm acesso à habitação decente e não têm acesso à energia. Se nós temos a Amazônia Azul, que equivale a metade do território brasileiro. Os geólogos dizem a Amazônia Azul, que é um território hoje submerso. Já foi emerso, há pouco tempo atrás, né? Então, se somarmos a Amazônia Azul, o pré-sal está na Amazônia Azul, nós vamos ser o segundo maior país do mundo, né? Nós, mais ou menos metade, temos 8 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, e a Amazônia Azul tem uns 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós seremos o segundo maior país do mundo. E hoje somos o segundo país produtor de alimentos do planeta. Seremos a FAO acha que na década de 20, que está aí vai ser amanhã, seremos o maior produtor de alimentos do mundo. Então, temos uma população absolutamente adequada ao tamanho do país, quer dizer, 205, 206 milhões de habitantes, absolutamente adequado. Então, esse país é um país diferenciado, né?
mas tínhamos um calcanhar, né? Éramos um gigante de pés de barro. Não tínhamos energia. Os países industrializados, hegemônicos hoje do planeta, começaram a sua história com a primeira Revolução Industrial. Na Inglaterra, como todo mundo sabe, na Europa, Inglaterra, França, Estados germânicos e Bélgica, aquele miolo ali, tinha carvão, e os Estados Unidos, que são riquíssimos em carvão na costa leste americana. Tanto que o período carbonífero, e aí eu falo para os geólogos, né, como que nós sabemos, o período carbonífero é dividido em 2 subperíodos, Mississippiano e Pensilvaniano. Que refletem a riqueza do carvão norte-americano. Muito bem. Esses países transformados em países industrializados na primeira Revolução Industrial, como todos nós sabemos, pela oferta de energia. Energia abundante, né? Se transformaram em países industrializados, né? E nós? O Brasil, né, os Estados Unidos fez a Revolução Americana, também na segunda metade do século XVIII, Revolução Francesa também, e o mundo mudou. E nós ficamos como durante o século XIX? Sem energia. Qual é a energia do Brasil? Roda d'água, tração animal, lenha e o braço escravo. Essa era a energia, é isso que movia o Brasil. Até pouco tempo. Não era diferente disso, né? E aí traz uma consequência bastante negativa, porque enquanto nos países industrializados a relação capital-trabalho era uma relação, por exemplo, na Europa, era a relação do empresário industrial e o seu trabalhador, naquela época semi-escravizado, a gente sabe que, né, que trabalhavam nas fábricas inglesas durante 7 dias por semana, crianças e mulheres que dormiam lá, não saíam da fábrica. Só que tem o seguinte, esse industrial escravizava, mas aquele era um cidadão britânico, inglês, como ele. Então, as relações capital-trabalho tinham esse elemento de qualidade. Ele explorava, mas era um cidadão inglês, que inclusive votava. Qual era a nossa relação capital-trabalho no Brasil? Era entre um branco e um negro, e um escravo, que a Igreja Católica dizia que não tinha alma. Então, esse desprezo pelo trabalho e pelo trabalhador, a partir de uma classe dominante, rica e poderosa e proprietária, é histórico no Brasil. José de Souza disse isso há pouco tempo. Mas isso é histórico. Muito bem. Viemos sem energia durante o século XIX todo. Até que os Estados Unidos descobrem petróleo no Golfo do México, não é no Golfo do México, na área do Golfo do México, mas foi em terra, né? E os Estados Unidos, na passagem do século XIX para o XX, já produziam mais de 3 milhões de barris por dia. Produziam mais que o Brasil produz hoje. Uma coisa gigantesca. Uma oferta gigantesca de energia. Isso alavancou os Estados Unidos para ser o país principal do planeta durante o século XX todo. E como passamos nós? A hidroeletricidade chega ao Brasil na passagem do século, porque até então as nossas máquinas eram as locomotivas. Alguma coisa de têxtil em São Paulo, alguma coisa mais muito elementar. E as locomotivas importadas, com tudo importado, nós não tínhamos uma siderúrgica, né? Era um país agrícola e extrativista, do ponto de vista mineral. A primeira escola de engenharia foi a escola de Minas. Os engenheiros disseram, não, a Estrela teve em 1820. Não, mas você devia uma escola de engenharia de construção de pontes. Só ensinava a construir pontes. Escola de engenharia mesmo foi a escola de Minas, em 1875. Né? A primeira universidade brasileira foi a Universidade do Brasil, em 1922, que teve que formar uma universidade no Rio de Janeiro, porque o rei Alberto, que veio visitar o Brasil, precisava de um título de doutor honoris causa. Eu, muito mais velho que o Paulo, certamente, e ele não se lembra disso, mas a gente passava ali no canal do Mangue e tinha o cheiro do gasômetro, né? Tem um cheiro de gás, porque o carvão era importado da Inglaterra para fazer gás para os lampiões, né? E para servir um grupo de residências mais ricas ali do centro do Rio de Janeiro. Essa era a nossa energia. Veio de eletricidade, as primeiras no início do século XX,
e para bondes de iluminação pública e alguma de fábrica também muito elementar. Tudo estrangeiro. Tecnologia estrangeira, as máquinas importadas, enfim, todo estrangeiro. Meu pai, que dizia o seguinte, eu sou filho de um pai já com mais de 50 anos de idade, quando eu nasci, ele dizia o seguinte, se quiser fazer alguma coisa de sério, tem que chamar o inglês, porque nós não fazemos. Isso é a opinião do meu pai. E ele foi criado nisso. Ele refletia a sociedade brasileira, né? Viemos, durante a Primeira República toda, com o Estado agrícola brasileiro, né? Escravagista brasileiro, isso, né? Até que o Getúlio negocia a Volta Redonda. E começamos Volta Redonda em 46. Quer dizer, em 1946, a primeira siderúrgica brasileira, para fabricar trilho, vergalhão e chapa. Nós não fabricávamos isso. Muito bem. E viemos, mas ainda com falta de energia, né? Sem oferta abundante de energia. Né? Veio o ciclo barrageiro que construiu as grandes represas nacionais e instalou uma oferta abundante de energia elétrica, né? Que produziu já a instalação de indústria automobilística. Então, esse ciclo de industrialização super tardia, né? Com tudo importado. A gente começou a fabricar o Aerolíneas, abandonado nos Estados Unidos em 1942. E nós pagamos a instalação da fábrica da Willis no Brasil. Pagamos. A ditadura tinha um grupo executivo da indústria automobilística, né? Então pagamos tudo, com automóveis super desatualizados e com tecnologia absolutamente ultrapassada. Muito bem, essa foi a norma de industrialização. Tínhamos, Paulo, uma parte de autopeças importante e tudo mais, mas nada que fosse efetivamente fundamental para a industrialização brasileira e genuína em termos de conhecimento e tecnologia e engenharia brasileira. E viemos. A hidroeletricidade é importantíssima, nós temos uma matriz energética muito equilibrada, né, entre fósseis e renováveis. Só que tem o seguinte, não é confiável. A energia elétrica, você tem 2 anos de seca, acaba a energia no Brasil, né? Então viemos sempre com essa dificuldade energética. Conseguimos a autossuficiência com o óleo de campos, mas óleo pesado, já campos que declinam, que diminuem de produção muito aceleradamente. Perdemos logo a autossuficiência, imediatamente conseguimos, e 6 meses depois, com o primeiro governo Lula, que retomou o desenvolvimento nacional, o nosso consumo subiu e até perdemos a autossuficiência, né? Aí chega uma descoberta, né? Em 2006, chega uma descoberta já no governo, nos nossos governos. Por quê? E aí volta ao que falei, que podia ter descoberto muito antes. Porque o governo Fernando Henrique disse para a Petrobras, concentre-se na bacia de Campos, que é a bacia mais produtora, com risco menor. A Petrobras precisa dar lucro para os seus acionistas, né? Já abriram lá nos Estados Unidos as ações no mercado norte-americano, precisa dar lucro. Então fique na bacia de Campos e abandone as outras bacias para as empresas estrangeiras virem ao Brasil e com a quebra do monopólio, né? Quebraram o monopólio estabelecido na Constituição de 88. E assim foi, assumimos a companhia em 2003 com a empresa apequenada, já com um plano que eles chamam de desinvestimento, né? Um plano de desinvestimento já aprovado para só ficar na bacia de Campos. Se retirar do Nordeste, se retirar de Campos, né? E na bacia de Santos, nem se falava na bacia de Santos. A bacia de Santos estava em 5ª categoria. Muito bem. Assumindo o governo em 2003, o governo Lula, ele sinaliza logo que a Petrobras tinha que mudar a sua postura. Nós tínhamos que recuperar a importância, até pela nossa tradição, pelo nosso maior conhecimento do setor petrolífero nacional, claro, através do monopólio, retomar a nossa importância para o desenvolvimento nacional. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, a descoberta do pré-sal era o tijolo que faltava nessa base de riquezas que permitiria o Brasil, então, dar, afinal, um salto que nos levasse a uma posição
não só nacional, mas geopolítica importante. Veio o BRICS, a formação do BRICS. Então, um país desse, com todos os elementos básicos suficientes para seu crescimento, seu desenvolvimento autônomo e soberano, né, com essa riqueza nossa, e ainda mais ligado a outros grandes países, o caminho era a restauração da bipolaridade geopolítica mundial, que foi, com a queda da União Soviética, foi reduzida à unipolaridade sob mando norte-americano, né? Então, o que está acontecendo conosco hoje, e a Petrobras está, no final das contas, porque a empresa de energia brasileira, de petróleo e gás natural, está no centro disso, é um projeto de país neocolonial. Nós temos, o Nicoleles falou, não, esse governo é um governo exterminador do Estado brasileiro, exterminador da nação brasileira, e é verdade. Nós estamos sob um governo de ocupação estrangeira no Brasil. Um dia eu estive no Clube de Engenharia também discutindo desenvolvimento nacional. Eu disse, olha, me parece que nós estamos na França em 1941. Imagina, em 1941, a França ocupada por tropas alemãs, se discutiu o desenvolvimento francês, né? Nós estamos sob ocupação de forças estrangeiras que representam interesses, não só interesses não brasileiros, interesses anti-brasileiros. Essa é que é a grande verdade. E eles estão fazendo isso, quer dizer, a primeira fase desse projeto de país, podia também, nós precisamos de um projeto. Não, esses caras têm um projeto de país super competente, isso deve estar escrito, né, do projeto de país dele, é verdade. Esse é um país colonizado, um país rastejante e submisso a interesses não brasileiros. Esse é o projeto de país que eles estão implantando com uma celeridade, uma competência absolutamente extraordinária. Essa é a nossa realidade. É a base de Alcântara, é o projeto nuclear brasileiro, agora mesmo, como o Paulo Henrique falou, nós temos 5.000 engenheiros brasileiros desempregados. E o governo está providenciando a aceleração de visto de trabalho no Brasil a engenheiros estrangeiros, forçado pelas empresas estrangeiras que estão comprando a nossa economia. Então, veja só, essa é a nossa realidade. Ou nós nos mobilizamos fortemente, contundentemente, para recuperar o Brasil, ou não vai ter jeito, né? Porque tudo está sendo feito com contratos de venda, e aí vamos entrar no pré-sal, com contratos de venda, né, registrados na Bolsa de Nova York, na Justiça Americana, aonde for, né? E isso é que é a nossa realidade. A Petrobras, como eu não digo joia da coroa, mas de qualquer maneira, com uma parte importantíssima nisso tudo, né? Descoberto o pré-sal, os Estados Unidos reativa a quarta frota, 3 meses depois, a frota que tinha sido desativada em 1952, por causa do final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos reativa a quarta frota, ora, é um principal, já sinalizou. Ó, pessoal, vamos com calma que eu estou aqui, né? O computador de bordo do posto descobridor de Lula é roubado no porto do Rio de Janeiro. O computador de bordo com todas as informações. E aí eles também menosprezaram a nossa inteligência, achavam que a gente não tinha um backup, como se fala hoje, né? Mas o computador foi roubado. Eu fui a Brasília porque foi a CIA que roubou o computador, é claro que foi. Do descobridor do campo de Lula, né? E assim vem, quer dizer, hoje no governo Fernando Henrique não conseguiram privatizar a Petrobras, deram o golpe em 2016 e rapidamente, de uma forma absolutamente avassaladora, né, através de medidas provisórias, e os caras vêm passando rodo. Na Petrobras, esquarteja a Petrobras, a força da Petrobras, que é retomada em 2003, foi a reintegração da empresa como uma empresa integrada de petróleo, de energia, né? Com a gestão completamente integrada. Isso fazia com que o nosso sistema produtivo fosse
autocompensado e autoprotegido. Quer dizer, se um lado não estava bom, mas era compensado com o outro. Controlávamos o preço dos combustíveis? Sim. O preço do combustível tem que ser controlado por um governo democrático, que é fator de controle da inflação. Né? Hoje mesmo, né, todos nós sabemos, 1.200.000 lares brasileiros voltaram à lenha, porque o bujão de gás está a 80 pratas. Voltaram à lenha. Sabe qual é a capital? Interessante. Sabe qual é a capital, Paulo? Sabe qual é a capital que mais teve lares trocando gás de cozinha, o GLP, por lenha no Brasil? Sabe qual é? Eu li isso com muito entusiasmo. Não, Curitiba. Curitiba, 51 mil domicílios em Curitiba trocaram de gás de cozinha para lenha. É isso. As políticas sociais são arrasadas. Esse governo... Nós no ano de 2016 e 2017, atingimos a coisa que é absolutamente inaceitável. O índice de mortalidade infantil voltou a subir no Brasil. Esse governo, além de tudo, entreguista, anti-brasileiro, corrupto, né? De gangsters, de traficantes. Esse governo é infanticida. Está matando as nossas crianças. Eu vi lá aquela intervenção do Exército, Paulo, no Rio de Janeiro. Tropas do Exército Brasileiro obrigando meninos, nossas crianças, de braços nos muros, para serem revistados nas suas mochilas de escolares. Isso é um crime. Isso é uma coisa anti-humanitária, isso é anti-civilizatório. Ninguém tem o direito de botar uma criança que vai para a escola com as mãos no muro e revistar a sua mochila escolar. Isso não é possível que a gente aceite uma coisa dessa. E um exército brasileiro, pago por nós. Isso é uma indignidade absoluta, de uma baixeza inaceitável. É isso que nós estamos vivendo. Um governo de ocupação, está entendendo? Violento. Né? Aqui na Petrobras mesmo, nós temos aqui, passou aí no WhatsApp o vídeo, as pessoas numa refinaria, não sei se foi no Paraná ou em Canoas, não sei, o pessoal na rua, na estrada, fazendo uma manifestação pacífica, a polícia, hein? Canoas, né? A polícia veio de gás lacrimogêneo em cima, direto. Quer dizer, violência. Enfim, aí, trazendo para a nossa Petrobras, está sendo esquartejada, porque esse é o modelo, que foi aplicado no setor elétrico. Eu aprendi isso com o pessoal do movimento atingido pelas barragens, né, que conta como é que foi a desnacionalização do setor elétrico. Né? É você esquarteja, vai vendendo uma parte para cada um, e aquilo vira e fica inadministrável, no final das contas, como dá o setor elétrico. Né? Outro dia eu li, venderam acho que foi a Eletropaulo, não sei lá, para a estatal italiana, para a Enel, não foi isso? Quer dizer, nós não basta, não é privatizar, é desnacionalizar. Isso é o fim da picada, né? E é isso que está acontecendo com a Petrobras. A Petrobras, na minha visão, está sendo, vai ser reduzida aonde dá mais lucro, que é o pré-sal, claro. Quer dizer, os poços do pré-sal, que inicialmente a gente pensava que o poço ia produzir 5 mil barris por dia, o poço produz 20 mil barris tranquilo, desde sempre. Quer dizer, muito menos poços são necessários para atingir a produção de metade da produção nacional já, né? Então é o melhor negócio do mundo. Era o melhor com $20 o barril, imagina agora com $80 o barril. E o cara diz que está vendendo para pagar dívida, né? Faz as contas, $80 o barril, a geração de caixa operacional da companhia vai para $60 bilhões por ano, com os 2,5 milhões de barris. $60 bilhões, isso paga qualquer coisa. Não tem dívida que abale uma empresa que tem uma geração de caixa de $60 bilhões, 50 a 60 bilhões. Isso é, qualquer ignorante em economia sabe disso, e é isso que eles estão fazendo. Né? Na área de refino,
os campos do Nordeste foram fechados, os campos do Nordeste, porque produziam a mais do que o valor internacional do petróleo. Ora, isso é uma empresa do Estado brasileiro, pertence ao povo brasileiro. É melhor você produzir um petróleo a $10 mais do que o preço internacional, do que você importar um petróleo. Porque você produzindo a $10, mas você vai gerar emprego, você movimenta a economia, você tem uma presença social absolutamente importante, ainda mais no Nordeste brasileiro. Produz lá, pô. Tá $30, está produzindo a 40 naquela época, hoje está 80, certamente. Os campos foram fechados e tem que ser novamente recuperados, porque a $80 o barril, mas não é isso que eles querem. Eles querem efetivamente tirar toda a responsabilidade do Petrobras e ficar no pré-sal, no filé mignon do pré-sal. E vão às refinarias. Tem que vender a preço internacional, porque senão o gringo não vem aqui para investir. Se ele souber que antemão que no preço interno ele vai ser controlado pelo governo em favor do povo e do consumidor brasileiro, o cara não vai vir investir, não vai investir aqui, né? Muito bem, é essa a nossa realidade, né? O que fazer, né? O que é que a gente pode fazer nessa situação toda? Partindo da premissa é o seguinte: esses caras não têm limite. Esses caras não têm limite, né? Nós estamos vivendo uma situação absolutamente arrasadora nos 3 poderes da República, né? O Executivo, uma coisa inadmissível, é difícil até de encontrar palavras para qualificar esse Executivo que a gente tem, né? O Judiciário ideologicamente comprometido, né? Tem a punibilidade ideológica, não é mesmo? O nosso Lula preso sem prova, isso é um absurdo. Rasgaram a Constituição brasileira, rasgaram o que de mais essencial tinha, que é o direito do cidadão, né? Todo mundo, nós estamos passando um vexame internacional, mundial, porque o mundo inteiro está se pronunciando contra essa barbaridade que aconteceu no Brasil, até a ponto do primeiro-ministro espanhol, né, que tomou posse, ou vai tomar posse, né? Lula livre. Então é isso, na minha visão, como cidadão brasileiro, é o seguinte: partirmos, continuarmos na rua com caminhoneiros, com toda a classe trabalhadora brasileira, exigindo a realização de eleições livres e o Lula candidato a presidente da República. Porque não é porque... É porque simplesmente... É uma coisa... Né? Hein? Pois é. Muito bem, mas aí que está. Temos que ter consciência de que esses caras não têm limite. Eles sabem que o Lula vence as eleições, né? Eles sabem que o Lula é inocente. Eles sabem que eles não têm a mínima chance de vencer as eleições. Então, eles não têm limites. Nós temos que estar preparados para tudo. Para tudo, e não para chegarmos em outubro, ou essas eleições sejam postergadas. Enfim, essa é a nossa luta. Muito obrigado. Lula livre. Vamos abrir aqui, a gente tem uma série de perguntas, tá, que foram feitas. Então, a gente vai começar pelas primeiras aqui, que foram direcionadas durante a fala do Paulo Henrique, né? E eu vou tentar ser sintético aqui nos questionamentos, né, até modificando, tendo a liberdade de modificar as perguntas, né? A questão do José Cupertino diz respeito à questão da José Cupertino da Silva, tá? E ele coloca: haverá eleições, né? Existe movimento dentro da Câmara para se... A gente viu o movimento da Carmen Lúcia, que tentou de alguma forma um novo golpe com o parlamentarismo, discutiu o parlamentarismo para se levar para uma discussão dentro do parlamento. Mas você acha que tem força dentro da Câmara para que
um adiamento da eleição ou qualquer outro tipo de instrumento político, jurídico, possa impedir o processo eleitoral de 2018? Existe, sim, o risco de não haver eleição. Os candidatos conservadores são inviáveis. O Bolsonaro provavelmente não supera esse ponto em que ele está nas pesquisas de opinião pública. O Alckmin não passa de Pindamonhangaba e já é muito longe para ele. Então, diante desse quadro, haverá sempre a possibilidade de, como diz o meu amigo Mino Carta, a Casa Grande não querer realizar a eleição. A Carmen Lúcia não resistiu à pressão, inclusive a Folha de São Paulo fez um editorial ontem condenando a ideia do parlamentarismo, e ela rapidamente tirou da pauta o exame do parlamentarismo pelo Supremo. Seria uma patifaria inominável, porque o Jacques Wagner, quando era deputado federal, em 1993, entrou com uma ação no Supremo para impedir que o Supremo julgasse o parlamentarismo, já que ele tinha sido condenado 2 vezes em plebiscito. A Carmen Lúcia, por ação do ministro Alexandre Moraes, com a cumplicidade do ministro empresário Gilmar Mendes, porque ele é mais empresário do que ministro, botou a questão de novo na pauta, na moita. De repente apareceu na pauta uma questão de 1993 contra o parlamentarismo. Mas ela recuou, tirou da pauta. Portanto, esse é um perigo iminente. É muito difícil conseguir fazer isso, porque isso acenderia uma reação popular, possivelmente. É bom nós não esquecermos que essa greve dos caminhoneiros, ela teve uma repercussão inesperada até para o governo. Nós vemos manifestações de reação popular pelo país inteiro. Nós vimos o que aconteceu na greve dos motoristas em Manaus, dos motoristas de ônibus. Tem greve de professores em São Paulo, de escolas públicas. Então, é um risco muito grande eles tentarem sair para o parlamentarismo. Mas, de qualquer maneira, a hipótese de não haver eleição está em cima da mesa, embora eu, pessoalmente, acredite que vai haver eleição. Oi? Ok, então. Respondido aqui ao Cupertino. Eu vou intercalar, gente, então eu vou fazer vou pedir também licença ao Etevaldo Doria, que eu vou fazer uma alteração no questionamento dele, eu entendo que é dirigido ao Estrela, né? Bem, nós tínhamos tecnologia de perfuração de sonda, nós tínhamos equipamentos, nós tínhamos equipe sísmica funcionando, né? E de uma hora para outra a gente vai perdendo todo o nosso saber fazer, né? Vai dilapidando as nossas sondas, todo o nosso saber fazer a gente está perdendo em função, né, até mesmo de uma questão de corte orçamentário, com restrição de recursos para nos concentrarmos no desenvolvimento do pré-sal. Como é que você entende isso, Estrela, né? O Etevaldo pergunta assim: poderíamos ter uma explicação convincente para essa questão? Por que nós estamos perdendo o nosso patrimônio científico, tecnológico, em função da administração que está vigente? A pergunta já encaminha a resposta. O desenvolvimento tecnológico, ele é um processo, quer dizer, todo compartimentado, e começa com o saber operar. E é interessante. Angola, na guerra da independência angolana, nenhum elevador de Luanda tinha como ascensorista um angolano, eram todos portugueses.
Porque o desenvolvimento tecnológico aprende quando você saber operar a máquina, né? Aí ela quebra, você começa a aprender a consertar a máquina, né? Aí quando no conserto você vê que pode melhorar a máquina, e aí por diante, aí vai até a inovação. Então o saber fazer é uma fase absolutamente crítica do desenvolvimento tecnológico. Não foi por outro motivo que o grande alvo das empresas multinacionais e do IBP, que é o Instituto Brasileiro do Petróleo Estrangeiro, quer dizer, o IBP não é o Instituto Brasileiro do Petróleo, é o Instituto Brasileiro do Petróleo Estrangeiro. Eles são representantes das indústrias estrangeiras, das empresas estrangeiras. Eles atacaram a operação única do pré-sal pela Petrobras. Aí é que está, porque quem opera, quem faz, é quem desenvolve tecnologia, quem desenvolve engenharia, que sabe, que contrata institutos de pesquisa. Então, no saber fazer e no operar está o X da questão do desenvolvimento tecnológico. A hora que você... É o negócio da base de Alcântara, né? Nós estávamos iniciando já um processo concreto de construção de um projeto, de conclusão de um projeto espacial, quando aconteceu, até eu vou aproveitar o gancho do Paulo Henrique, aconteceu um acidente, estranhíssimo acidente, que matou toda a nossa equipe de pesquisadores aeroespaciais. 3 meses depois do Lula tomar posse, depois que o projeto recebeu a luz verde para avançarmos com verbos e tudo mais. Muito bem. Então, é o saber fazer. Então, é isso mesmo. O que nós estamos assistindo é a retirada do nosso saber fazer para resolver os nossos problemas. Essa que é a realidade, né? Quer dizer, os caras estão nos transformando com a reforma do ensino, né? Com a entrega dos serviços das instituições de ensino brasileiras, privadas, a estrangeiros. Nós estamos... O projeto de Brasil não é um projeto simples, não. Esse projeto do Brasil deles é completo. Eu li um artigo sobre a compra de instituições privadas brasileiras de ensino médio e superior, né? Esses caras vão mandar em tudo. Inclusive, esse pessoal é que vai ditar quais serão os livros didáticos. Porque vão ser eles que comprarão esses livros didáticos. Então, eles vão obrigar as editoras a fazer os livros didáticos ideologicamente compatíveis com as suas necessidades e os seus objetivos, como empresa e como nações que eles servem. Então, esse é um problema seríssimo que nós estamos atravessando. Paulo Henrique, tem 2 perguntas aqui que eu vou dirigir a você. Uma é do Marcelo Santos e a outra é do Marcelino, né? E uma até interessante, do meu ponto de vista. Como é que é se manter íntegro dentro da mídia golpista, né? Como é que a gente consegue equilibrar isso, ter uma conversa fiada, né? E ao mesmo tempo saber que existe algo mais. E a outra, aproveitar aqui, são 2 perguntas afiadas. Vamos fazer que nem o estripador, vamos por partes. A questão é que eu trabalho numa empresa que permite perfeitamente compatibilizar as minhas atividades como apresentador de um programa de televisão com minha vida na internet. Se eu tivesse continuado na Globo, isso não teria sido possível. Onde estou, na Record, isso é possível. Eu, a Zenha, o Rodrigo Viana e muitos outros profissionais da Record têm vida na internet e isso é perfeitamente aceitável para a empresa. Você aqui no Brasil, por exemplo, eu sofro 20 processos judiciais movidos pelo Gilmar Mendes. Eu considero isso um elogio. Deve ser um recorde, né? O outro que me processa é o banqueiro Daniel Dantas. Eu considero isso um elogio. Diga-me quem te processa e dir-te-ei quem és. O Daniel Dantas, o Ali Camel da Globo, o Gilmar Mendes, o Naginarras, o Naginarras, né? O Fernando Henrique não se dá esse trabalho. Porque sabe que vai perder. O José Serra me processa.
Então, isso é o meu pedigree. O problema do Ciro é a mesma coisa. Ele tem uma boca do ele é o boca do inferno, como aquele poeta baiano, né? O Gregório de Matos. De qualquer maneira, primeiro, o Ciro não é uma fraude. Segundo lugar, o Ciro ele já assumiu um compromisso público, inclusive numa entrevista que deu à minha TV Afiada, no site Conversa Fiada, que uma das primeiras coisas que ele fará será retomar o pré-sal para o Brasil. Então, isso não é uma... E a outra coisa muito importante, que é bom ressaltar e não esquecer e botar na cabeça. Uma das primeiras coisas que o presidente Fernando Henrique fez quando assumiu a presidência da República foi revogar a lei que taxava os lucros e dividendos. Mês passado, o jornal Valor revelou que 6 pessoas das famílias Moreira Salles e Setúbal, proprietárias do Banco Itaú, cada uma recebeu 9 bilhões de reais sem pagar imposto. Quem revogou a lei foi o Fernando Henrique. E o Ciro já disse que vai restabelecer essa lei, vai estabelecer o imposto sobre herança. E eu entrevistei lá no Conversa Fiada o Cid Gomes, irmão dele, que reafirmou que o que aconteceu com os membros da família do Banco Itaú é uma vergonha. Realmente, 9 bilhões de reais por pessoa. E tem muitos brasileiros, muitos intelectuais, muitos cineastas, muitos jornalistas que costumam elogiar a família Moreira Salles, o Valtinho, o Pedrinho, o Joãozinho, o Joaquinzinho, o Manelzinho, porque eles fazem filminho, documentarinho, tem o Instituto que aparece nas fotografias. Eles tinham obrigação moral de ter um Instituto Moreira Salles em 5.000 municípios brasileiros, porque além do Banco Itaú, eles têm praticamente o monopólio do nióbio, que é um mineral estratégico, porque é fundamental para a produção de aços especiais. Eu não vou falar isso na frente de um geólogo. E eles venderam, Estrela, não sei se você sabe disso, 40% da empresa deles, de nióbio, aos chineses, para produzir aços especiais, por 2 bilhões de dólares. A família Moreira Salles. O Valtinho, o Pedrinho, o Joãozinho, é essa turma. Uma empresa petrolífera, ela perfura um poço, estava comentando, não sei se ontem, um poço no mar não custa menos de 50 milhões de dólares. Né? E nenhum geólogo de petróleo se envergonha por propor uma locação, propor a construção de um poço, a empresa gasta 50 milhões de dólares e esse poço é seco. Isso faz parte da nossa profissão. Os geólogos erram, mas são aqueles melhor preparados para acertar também. Né? Então essa a profissão de geólogos de petróleo em qualquer especialidade. Nós lidamos com uma ciência absolutamente imprevisível em termos de resultados, de garantia de resultados. Então, a empresa de petróleo tem que correr risco mesmo. Né? Isso, o Link diz, não tem petróleo no Brasil. Eu acho que ele disse, tem petróleo nas partes marítimas, e ele diz, não, tem petróleo nas partes marítimas confrontantes com as bacias produtoras em terra. Errou também. Indústria petrolífera é indústria de risco, e que é indústria intensiva em capital. Não se propõe a ser uma empresa petrolífera, uma empresa que é presidida por um banqueiro. Aliás, uma vez num Congresso Internacional de Geologia de Petróleo, um camarada se deu ao luxo
um geólogo americano, velho já, de botar as empresas petrolíferas norte-americanas, a curva de lucratividade dessas empresas e a profissão dos presidentes. Então era um engenheiro, um geólogo, aí botava num pico, puseram um advogado, aí caía. E o cara comprovou. Então, esse é um ensinamento que o Link deu, né? E as opiniões dele são opiniões de geólogos. Se aquilo foi de uma forma, vamos dizer, pré-concebida, criminosa, eu acho que não. Está entendendo? Eu acho que não. Eu acho que o conhecimento geológico evoluiu muito daquela época para cá. Todos nós geólogos sabemos disso. Então, acho que não foi não. Ele usou o bom senso, né? E escreveu lá algumas coisas que ele acreditava. Mas isso foi logo superado, né? A empresa, quando ele saiu, a empresa também atingiu outro patamar de investimentos e as coisas ficaram aí na história da exploração e produção de petróleo no Brasil. O Estrela era um jovem geólogo, foca, trabalhando no Iraque. Aí, o que aconteceu, Estrela? Aí, é o que eu contei. A Petrobras descobriu no Iraque, em regime de comercial, a Petrobras foi contratada pelo governo do Iraque para explorar o petróleo do Iraque. E a Petrobras descobriu no Iraque o campo de Majnun, que é assim a Gisele Bündchen do petróleo, mal comparando, evidente. Então, Gisele Bündchen. Aí, um dia, o jovem Estrela foi chamado para uma reunião com os outros geólogos mais velhos, com a empresa nacional do petróleo do Iraque. E os iraquianos disseram o seguinte: olha, essa aqui é a passagem de volta para vocês, viu? O avião sai aqui do aeroporto de Bagdá, amanhã de manhã, vão para o hotel, façam a mala, porque Majnun é nosso. Tchau. Não foi isso? Mais ou menos isso. Exatamente isso. Quer dizer, evidentemente que eu fiz a descoberta uma paródia. A descoberta que o governo iraquiano tinha um projeto de incentivar, porque com a nacionalização, a estatização das empresas inglesas do sul e do norte do Iraque, os ingleses repatriaram todos os engenheiros e geólogos. A Iraq National Oil Company que ficou sem geólogos, nem engenheiros de petróleo. Então abriu áreas em que chamou alguns países amigos e nós tínhamos quebrado o boicote da Corte de Haia ao petróleo iraquiano. E chegamos lá e enfim, demos um poço. No segundo poço descobrimos Majnun com 80 bilhões de barris. Tem mais ou menos o mesmo volume do Iraque. E eles chamaram e disseram: olha, não há condição política para a nação iraquiana, para o Estado iraquiano, né, deixar na mão de uma empresa estrangeira, ainda que estatal, e ainda que num país amigo do Iraque, uma riqueza tão grande. Vocês vão nos desculpar, nós vamos indenizá-los. Abriu lá espaço para Volkswagen, para o Passat iraquiano, né? Abriu para Sadia, abriu para Mendes Júnior, construir lá uma ferrovia ligando Bagdá ao restante do país, né? Mas nós efetivamente tivemos que devolver, porque isso é uma determinação do governo iraquiano, fomos indenizados e foi isso que aconteceu. Riqueza estratégica você não pode deixar na mão de países estrangeiros, por mais amigo que eles sejam, ainda mais inimigo. Vamos lá. Paulo Henrique, a pergunta é do Pedro de Castro Júnior, né? Ele diz aqui que você aponta no seu programa, no Conversa Fiada, 3 erros do governo Lula. Desculpa, Pedro, que eu também não estou conseguindo entender mais. E ele pergunta o seguinte: como é que você vislumbraria essa correlação de forças do governo Lula ou do governo que se passou
Dentro dessa perspectiva de administrar o país, de conduzir um país para um outro, como harmonizar esses conflitos de interesse? De quem? Vamos dizer, do governo Lula, porque o que eu entendi aqui é a correlação de forças. Ou seja, você governar com o PMDB, você governar com o PP, você governar com isso para te dar força para você poder fazer as reformas. Esse tom conciliatório que Lula sempre teve, como é que você avalia isso? De que forma você vislumbra isso? Agora, os 3 erros aqui que você aponta, eu não conheço. Bom, preliminarmente, eu queria dizer o seguinte. Eu compartilho da opinião do Estrela. Não há um fiapo de prova contra o Lula. O principal argumento foi dado sucintamente pelo magnífico governador do Maranhão, o Flávio Dino. Primeiro, o Lula não é dono do apartamento. Segundo, o Moro não conseguiu estabelecer vínculo entre a Petrobras e a propriedade do apartamento que não é do Lula. E terceiro, até onde a gente saiba, não precisa ser geógrafo, Guarujá fica em São Paulo e não no Paraná. Por esses 3 simples motivos, o Moro não tem nada que julgar o Lula. Nada. Em segundo lugar, eu acho que a essa altura, todos nós brasileiros identificados com o trabalho que o Lula fez, por exemplo, na Petrobras, sem falar do trabalho dele no campo nuclear, sem falar do trabalho dele no campo social, todos nós brasileiros agora, identificados com essas políticas sociais dele, devemos pegar as críticas que tínhamos, guardar na gaveta, como eu tenho várias, e expus uma aqui. Eu lamento profundamente que ele e a Dilma não tenham peitado a Globo, mas isso fica para uma segunda conversa, porque agora todos nós devemos torcer para que ele tenha o direito de se candidatar a presidente da República. Eu acho que a justiça brasileira não permitirá. Como disse o Estrela, essa é uma justiça que tem partido. E, além do mais, é uma justiça brega, é uma justiça michuruca, pé de chinelo. Porque o Moro foi receber o prêmio Asas Douradas, concebido e concedido por uma associação brasileira de Mônaco. Mônaco é um lugar que fica lá no sul da Itália, perto da França, onde tem cassino, iate, Joesley Batista saía de iate, o Onassis saía de iate dali, a princesa Grace casou lá, não é? E tem banquinhos, salas de bancos que lavam dinheiro, Fórmula 1, e o Mônaco vive de lavar dinheiro. E o Moro foi lá receber o prêmio Asas Douradas. É uma associação estranhíssima, de uns advogados anônimos, umas pessoas que ninguém sabe quem são. E ele ganhou uma bola, uma geringonça, parecia uma jaca sem casca, entregue pelo palhaço, pelo pançudo do príncipe Alberto II, e depois teve um jantar onde eram sorteadas, por exemplo, uma borboleta com a Gisele Bündchen nua, uma escultura da Bia Dória, mulher desse suposto candidato a governador de São Paulo, e uma camiseta suada autografada do Neymar. Eu escrevi no meu blog, eu vou pedir licença às senhoras aqui presentes, que, na verdade, Asas Douradas é melhor do que rola voadora. Não, ele foi lá receber o prêmio Asas Douradas, vestido de smoking, e agradeceu o prêmio em inglês. Um inglês de Maringá, tipo, the book is on the table. É uma vergonha. É um deslumbrado.
É um provincianoto que virou o único, ele é o único juiz do Brasil. Ele julga tudo. Ele julga tudo. E essa é a justiça que nós temos. Então eu acho muito pouco provável que o Moro dê condições do Lula ser candidato à presidência da República, porque ele deve estar em casa balançando as asas douradas que ele ganhou em Mônaco antes de enfiar no lugar apropriado. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Tem duas perguntas que elas se sobrepõem, a do José Félix Ribeiro e a do Cláudio. Uma é mais genérica, né, a questão das estatais, e a do Cláudio é mais específica com a questão da Petrobras. E seria a questão da reestatização. É algo possível da gente reestatizar, comprar as ações da Petrobras, ou até mesmo a gente reestatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce? Esse é o nosso sonho, né? Mas, tanto no caso da Vale, não sei. Quer dizer, a Vale tem ainda a maioria, parece que tem a maioria do governo, mas tem um acordo de acionistas em que a Vale é gerenciada pelo Bradesco, se não me engano, né? Mas a Vale, na verdade, a Vale sempre foi uma empresa privada. Está entendendo? A Vale nunca, pelo menos eu não estou criticando a Vale, eu estou apenas constatando um fato de acordo com a minha visão. A Vale nunca teve com o Brasil o compromisso que a Petrobras teve, né? A Vale é uma empresa privada. A Petrobras tem uma diferença entre a Petrobras e as outras estatais brasileiras, porque, inclusive a Vale, porque a Petrobras, as outras estatais brasileiras foram produtos de nacionalização e de estatização de empresas estrangeiras no Brasil. E a Petrobras não. A Petrobras foi fundada do zero. A Petrobras é brasileira desde o seu início, desde o primeiro tijolo, né, que a empresa trabalha, né? Então, a Vale não. A Vale era uma empresa americana, se não me engano, da Meridional, ou enfim, daquele grupo, United States Steel. Farquhar, né? Então, a Vale, então é isso. Entendendo? Agora, a reestatização precisa, aí que está, já que me deram a oportunidade, não tem outra saída, meus amigos. A saída nossa para o Brasil é a ruptura. É a ruptura, porque o senador Requião já falou isso. Quer dizer, essas empresas, esses países dessas empresas que estão comprando o Brasil precisam saber que esse governo é um governo ilegítimo. Esses contratos de venda são nulos, liminarmente. Então, o novo governo que vai entrar, se nós conseguirmos eleger o novo governo, de acordo com o que nós pensamos, essa será uma missão desse governo, chegar e anular esses contratos, liminarmente, porque esses contratos são nulos. Esse governo não tem direitos para vender o país. Ele não tem, é um governo ilegítimo, ilegal. Então, essa é a nossa grande desafio, porque tem que ter peito. Um presidente da República que vai assumir o cargo, e ele vai ter que, como diria mais grosseiramente, desculpe as senhoras presidentes, botar o dele na reta, né? Para romper isso que está aí, porque senão não há outro jeito. Não tem como nós sentarmos à mesa para negociarmos com esse governo, ou negociarmos com os empresários, os donos das empresas que compraram as empresas brasileiras. Não tem como negociar. Ou vai ser na ruptura, ou nós não vamos conseguir. Porque, inclusive, já dei essa opinião. Vencer as eleições para administrar esse entulho anti-brasileiro é melhor não vencer. Porque se a gente vencer e não romper, se nós vencermos e não rompermos, nós vamos legitimar o que esse governo fez.
Não tem outra saída. Paulo Henrique. Eu gostaria de somar uma informação, uma observação ao que disse o Estrela. Eu costumo publicar no Conversa Fiada a opinião de um professor da Faculdade de Direito de São Paulo, da USP, o professor Gilberto Bercovitch, que tem uma tese muito importante. Ele já fez, inclusive, já escreveu sobre como isso poderá ser feito e deverá ser feito, que é processar aqueles que comprarem participação no pré-sal sob o regime deste governo por receptação dolosa. É um crime, é um roubo. É um roubo. Se comprar, vai preso. Esta toia que esteja aí. Vamos lá, eu queria registrar a presença aqui do Bartolomeu Pereira, presidente do PT de Santos, e eu acho que tem um registro aqui da vereadora e ex-deputada federal da Thelma de Souza, que foi uma das pessoas que fez com que, na base da pressão política, trouxesse a unidade de exploração para essa cidade, né? Deixo aqui meu agradecimento. Sérgio dos Santos, a tua pergunta, né? Bem, e é basicamente uma coisa que foi a greve dos caminhoneiros, que é a política de preço da Petrobras, né? O Estrela já fez que a gente tem que controlar preço. Essa empresa é uma empresa nacional e ela tem que ter uma política de controle de preço, controle de inflação, ser lucrativa, né? Mas distribuir o seu lucro, né? O Sérgio pergunta, né, se continuando com essa política, hipoteticamente continuando com essa política, que é uma política inflacionária, né, você acredita na possibilidade desse governo ainda afundar? Deus te ouça. A possibilidade desse governo afundar é impossível, porque ele já chegou ao fundo do poço, não tem mais para onde ir, a menos que a Petrobras fure mais ainda para ele crescer mais. Eu acho que esse governo não governa, né? Ele vai ficar aí sarneizando até o fim da eleição e vão sair do palácio direto para Papuda. Porque nós assistimos hoje a um espetáculo muito interessante, que é o fato de que a Polícia Federal está em dúvidas, viu, Rivaldo? A Polícia Federal está dominada pela dúvida cruel sobre se o Coronel Lima é testa de ferro do Temer. A Polícia Federal não equacionou ainda a relação entre o Temer e o Coronel Lima, porque o Coronel Lima talvez não seja o Temer, nem o Temer seja o Coronel Lima. Eu entendo por que a Polícia Federal já não consegue chegar a essa verdade. Primeiro, porque o Coronel Lima não é do PT. Segundo, porque o Temer não é do PT. Portanto, a Polícia Federal está dominada. O Coronel Lima será mesmo dono daquela fazenda? Porque se o Coronel Lima for inocente, o melhor emprego do mundo é o de coronel da PM de São Paulo. Porque um dia a Folha diz assim: caíram 20 milhões na conta do Coronel Lima. Aí a Polícia Federal, bom, deve ser proventos da aposentadoria acumulados, né? Deve ser. No outro dia a Folha diz: caíram 23 milhões. Ah, é bônus de fim de ano. A polícia, não, essa PM de São Paulo é fabulosa, né? Não, é ridículo. Nós estamos, é uma palhaçada. O Temer vai terminar os dias dele na cadeia. Ele, o Moreira Franco, o Eliseu Padilha, o Romero Jucá. Isso é inevitável, é inevitável. É inevitável. Agora, nada disso impede o processo de alienação do patrimônio público, porque os verdadeiros golpistas não são eles.
os governadeiros golpistas estão lá fora e seus melhores representantes aqui dentro são os tucanos. É o Fernando Henrique, é o Serra, que prometeu a Chevron dar o pré-sal, que a primeira coisa que fez quando ele se elegeu senador foi mudar o regime de partilha. É o seu Pedro Parente, que é empregado do Serra, que eu conheci quando cobri a dívida externa brasileira no FMI. Ele era um economistazinho de 10ª categoria, que ficava fora das reuniões olhando lá para dentro. Ele ia fazer levantamento de estudos de ajuste fiscal naqueles países que tinham acabado de entrar no mapa. Sabe o mapa da África, de vez em quando parece um país novo? Pois é, ele ia lá fazer o ajuste. O país não existia ainda. Ele... equilíbrio orçamentário, era essa a função dele. Ele é um nada. Ele foi demitido da RBS. Ele foi demitido da Bung. Ele foi presidente da Bung, foi mandado embora. Ele não é nada. E vai fechar a BRF. Ele vai fechar a BRF. Ele vai quebrar a BRF. Vai querer que o preço do frango seja igual ao preço do frango em Marrakech, sei lá onde. Os tucanos é que são os verdadeiros golpistas. Eles é que venderam a Petrobras em Nova York. Esses aí é o pessoal da limpeza, é o pessoal da varrição. Vamos lá? Tá animado, tá animado. Bem proveitoso, gente. Vamos dar continuidade aqui à programação, gente. A gente está com uma série de perguntas aqui e o horário está se avançando e os expositores precisam dar prosseguimento aos seus compromissos. A pergunta é da Stefania para o Estrela, né? Embora haja alguns preceitos técnicos aqui equivocados, eu vou fazê-la, tá? FHC rompeu com o monopólio, Libra foi entregue por 1% do seu valor potencial. O PNG 2015-2019 previa a venda de ativos da ordem de 57 bilhões, isso durante o governo do PT. Temer prevê venda de ativos da ordem de 35 bi. E aí ela pergunta, algum governo realmente já defendeu as nossas riquezas? Bom, o que eu estou entendendo... Deixa eu ver aqui. Bom, é o seguinte, problema, na minha visão como cidadão brasileiro, o problema começou com a nomeação do Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Essa foi uma decisão do governo brasileiro, do nosso governo, né? E que abre um caminho absolutamente financista, de abordagem financeira e financista da companhia. Muito bem. Mas eu não vou criticar aquele governo, porque aquele governo não seria capaz, e tenho certeza disso, de fazer 1/1000 do que esse governo fez. Né? Algumas vezes eu tenho sido perguntado, no mesmo sentido dessa pergunta, escuta, mas isso começou lá atrás. Na verdade, começou com a nomeação do Joaquim Levy, como ministro da Fazenda. E com a nomeação do Bendini, presidente da Petrobras, presidente do Banco do Brasil, quer dizer, banqueiros gerenciando a economia brasileira, não é mesmo? E a Petrobras. Agora, repito, não faríamos, como não fizemos, nem 1/1000% mal para o Brasil do que fez esse governo. Agora, isso
É verdade. Quer dizer, a rendição brasileira a um processo de ajuste, né, fiscal e ajuste da economia brasileira de acordo com preceitos do FMI, começou com a nomeação do Joaquim Levy, em janeiro de 2015. Agora, novamente, vou repetir pela terceira vez, em nenhum momento aquele governo faria, e tenho certeza disso, 1/1000 contra o Brasil do que esse governo fez. O tempo, estamos esgotando o tempo das nossas apresentações, né? Estamos no limiar dele, a gente vai abrir agora para as considerações finais, né? A gente vai dar a primeira palavra aqui para o Paulo Henrique, para ele se manifestar, animar essa plateia, né? Vamos ver o que a gente pode fazer daqui até outubro, né? E posteriormente eu passo a palavra para o Estrela. A gente teve essa discussão aqui de não permitir, Zica, pelo amor de Deus, de não abrir essa palavra. Então já me colocaram aqui, eu já caí aqui de paraquedas, então... Tá. Vai. Estrela. Essa pergunta do Zica é efetivamente... Hein? Mas de qualquer... Hein? Pergunta do Zica é Zica. Mas de qualquer maneira, eu concordo com você. Quer dizer, o combustível barato é mais ou menos dentro da linha que eu defendi aqui. O combustível barato, a energia barata, ela produz desenvolvimento. Ela roda com a economia, né? Então, isso é o exemplo dos países desenvolvidos. A energia barata é motor, é a mola mestra do desenvolvimento. Move a economia, cria empregos e produz impostos, né? E, quer dizer, o recurso que vem para o governo resultante da utilização da energia barata e abundante é certamente muito maior do que, inclusive, do ponto de vista social, né? Então, a economia roda com a energia barata, né? Porque a energia é cara, o cara vai simplesmente, e a resposta da sociedade brasileira é imediata, encarecer o gás de cozinha, o cara queima a lenha, o cara destrói o meio ambiente, ele vai queimar a lenha e acabou-se. Bem, gente, encerrada essa etapa, eu passo a palavra então para o Paulo Henrique Amorim para tecer suas considerações finais. Eu quero me despedir dizendo o seguinte: eu agradeço muito o convite para ter vindo aqui e acentuar o seguinte fato. Talvez a gente não se dê conta do papel histórico que Guilherme Estrela desempenhou na história desse país. Eu, como jornalista, e que acompanho a história desse país da minha maneira superficial, porém abnegada, desde 1961, quando cobri a renúncia de Jânio Quadros, o que dá um pouco a ideia da minha idade. Quero dizer que tenho a honra de ter conhecido Guilherme Estrela e que nós devemos deixar para os nossos netos e nossos filhos o testemunho de que conhecemos e convivemos com Guilherme Estrela. Muito obrigado.
É uma honra estar aqui nesse momento, viu? Presidindo esses trabalhos. Agradecimento da Baixada Santista para quem contribuiu com a economia dessa região. Muito obrigado, Guilherme Estrela. Eu falo só pela Petrobras, foi o meu único emprego na vida. Aliás, não foi o único. O meu primeiro emprego foi de mecânico de automóveis. Depois fui vendedor de pule no Jockey Club. E depois, aliás, pois é, mas tem uma história para a gente acabar com uma história bastante leve. Eu me formei em 64 e fiz o concurso para a Petrobras, né? Como me casei no último ano de geologia, aceitei um cargo no Museu Goethe de Belém do Pará, para só embarcar em janeiro, mas já casado, então contava dinheiro, aquela coisa toda, né? Mas surgiu o exame para o concurso para a Petrobras. Eu fiz o concurso para a Petrobras, mas não passei no concurso para a Petrobras. A Petrobras tinha 28 vagas para geólogos e eu fui o 32º colocado. Mas o 29º, o 28º desistiu e entrou o 29º. O 27º desistiu, entrou, né? E um gaúcho desistiu e entrei eu. Eu estou procurando esse gaúcho até hoje para ajoelhar diante dele e agradecer. Tudo bem. Mas isso é só para brincar. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Mas repito aqui, não sou diferente de qualquer um dos que estão aqui presentes, nem da grande maioria do povo brasileiro, né? Aqueles diretores que roubaram na Petrobras são bandidos, eles não representam a Petrobras. A Petrobras, passei 45 anos na companhia, né? E foi um exemplo do meu crescimento como ser humano e como cidadão brasileiro. Foi ter trabalhado na Petrobras. Muito obrigado. Senhoras e senhores, desfaz-se a mesa da palestra que contou com a participação do jornalista Paulo Henrique Amorim e do geólogo Guilherme Estrela.